Mais um policial assassinado em Fortaleza, nessa cidade violentíssima. 7h14, bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada decidida desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2015. Se ligam no Jornal da Clube. Conscientizar a população sobre a necessidade de se economizar água, esse é o principal objetivo do projeto de indicação 34 de 2014, de autoria do deputado professor Teodoro do PSD, que determina a realização da campanha de conscientização sobre o uso racional de água. A ideia do parlamentar, da proposta que ele sugere aí, devido aos baixíssimos níveis dos reservatórios do estado do Ceará, risco de falha de água potável e a necessidade de racionamento. De acordo com a Defesa Civil, dos 184 municípios do estado, 173 estão em situação grave devido à estiagem. O projeto de indicação número 42 de 2014, de autoria do deputado Ferreira Aragão, do PDT, que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, propõe a concessão de 50% de desconto no imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA, para aquelas pessoas que desejam adquirir carros com gás natural veicular, o famoso GNV. De acordo com o parlamentar, o objetivo da propositura é incentivar o uso do GNV pois ele é menos poluente e tem rendimento maior que a gasolina, destacou Ferreira Aragão. A presidenta Dilma Rousseff, do PT, Renato, deve bater o martelo em breve sobre as indicações que restam para os bancos estatais. Por enquanto, Dilma comentou com seus auxiliares que está propensa a manter no posto os atuais presidentes do Banco do Brasil, Ademir Benini, e o do BNDES, Luciano Coutinho. Dilma já definiu recentemente a indicação de Miriam Belchior para a Caixa Econômica Federal. E com a missão, privatizar a Caixa. Ela vai privatizar a Caixa. Essa Miriam Belchior, fraquíssima, vai com a missão de privatizar a Caixa. Engraçado, né? Engraçado que o PT, que faz um oba-oba danado em eleição contra a privatização, é um governo do PT que quer privatizar a Caixa Econômica Federal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aliás, o Sindicato dos Bancários aqui no Ceará fez uma manifestação segunda-feira exigindo a Caixa 100% pública. O governo Dilma Rousseff tem um plano para vender ações da Caixa Econômica, o que significa na prática abrir a privatização da Caixa Econômica Federal. Cadê o pessoal que defende o PT cegamente? O que é que diz disso? Nessas horas esse povo se cala, né? Quem cala consente, Renato. Nessa hora esse povo se cala. Porque não é possível que alguém de sã consciência possa ser a favor da privatização da Caixa Econômica. Se fosse o Aécio Neves, estavam aí, né? Fazendo, aí, tá vendo? Vão privatizar. Quem vai privatizar a Caixa é o PT. Onde é que já se imaginou isso? Um governo do PT, da Dilma, Coração Valente. Não é a Dilma Coração Valente? É verdade. É Dilma Coração da privatização. Devia mudar o slogan dela. Privatizar a Caixa Econômica, isso é uma vergonha. O povo brasileiro não pode aceitar isso. Na reeleição dela, ela disse que não ia mexer com o trabalhador, nem que a vaca tossisse. A vaca já começou a tossir. A vaca já está com tuberculose há muito tempo. É verdade. E o Ministério Público Federal, Renato, enfatiza no pedido de prisão do ex-diretor da área internacional da Petrobras, o Nestor Severó, que você falou agora, que ele faz parte da maior organização criminosa que a história já revelou no Brasil. Então, é verdade. Lá nos Estados Unidos, essa bandalheira da Petrobras é tida, e a imprensa americana tem falado sobre isso, como o maior escândalo envolvendo uma empresa estatal em todos os tempos. Essa roubalheira da Petrobras aí, que é de 2003, governo Lula, com esse Severó. Esse Severó, se tivesse dois olhos, ô Jonas, ele já tinha levado metade da Petrobras, só ele, né? É verdade. É porque só tem um olho, é um no gato e outro no peixe. Segundo os procuradores, mesmo com as investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal, a atividade do esquema de corrupção não foi estancada. Continuam roubando a Petrobras, Renato. É verdade. A prisão de Severó foi determinada no último dia 1º de janeiro, mas só foi efetivada ontem, dia 14, por ele estava em Londres curtindo férias. Segundo os procuradores, há evidências de que Severó acumulou fortuna no Brasil e no exterior, oriunda dos crimes cometidos com os desvios da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, foi necessária
a decretação de prisão para evitar que os valores sejam ocultados da justiça. E Severo deverá prestar depoimento a partir das 14 horas de hoje no Paraná, na sede da Polícia Federal, e vai contar tudo o que sabe, já de olho na delação premiada, Renato. Mas para ele não tem muita delação não, porque a Polícia Federal já pegou ele com base na delação premiada do Paulo Costa e o ICEF. Não tem mais muita coisa para ele dizer não. Ele já está pego mesmo pela documentação que a polícia... Ele já é réu em 2 processos penais por lavagem de dinheiro e corrupção. Ele já é réu. A denúncia contra ele já foi recepcionada pelo juiz federal, doutor Sérgio Moro. Ele já é réu, este bandido aí. Mas tem gente aqui em Fortaleza que acha que não, ele não tem nada provado não, isso aí não sei o que. Tem gente que acha. Rapaz, a cretinice no Brasil, ela está assim meio disseminada, é um negócio impressionante. E o deputado e senador eleito pelo Democratas de Goiás, Ronaldo Caiado, declarou ontem, Renato, que os argumentos para a prisão de Nestor Severo justificariam também a prisão da presidenta da Petrobras, Graça Foster. O parlamentar quer que Graça Foster seja presa imediatamente para justamente dizer o que sabe. A opinião do líder da maioria do Congresso corrobora a oposição do advogado do ex-diretor da estatal, Edson Ribeiro. Severo foi detido, como todos sabem aí, quarta-feira, sob a alegação de que teria tentado transferir bens para parentes. Na visão de Ronaldo Caiado, o argumento do advogado procede. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Portanto, o Ronaldo Caiado alerta as autoridades que prendam também Graça Foster. Eu continuo com o meu pensamento. Eu acho que essa história de dizer que esse povo não sabia de nada, eu não acredito nisso. Eu não sou trouxa. Quem quiser que seja. A agência O Estado de São Paulo publicou uma matéria dando conta de uma possível saída do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Cid Gomes, hoje no PROS, para o Partido Liberal. Essa sigla, Renato, articulada para ser criada pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que é presidente licenciado do PSD. Segundo informações de bastidores, Cid Gomes estaria isolado em seu partido, o PROS, e que esse seria o motivo da saída do gestor, o que foi desmentido por um membro do PROS. Portanto, o que se sabe... Eu acho que o Cid não fica nesse PROS, não. Esse PROS não existe. Vai ser criado do Partido Liberal. Esse PROS é uma marca de fantasia, que o Cid correu para ele porque estava naquele mato sem cachorro, há uma semana de ter que arranjar um partido, quando ele teve que sair do PSB, por conta da crise com o Eduardo Campos, porque ele decidiu não apoiar o Eduardo. Esse PROS não existe, isso aí é um arremedo. É ficção, né? Isso não existe não, o Cid deve sair mesmo. Não sei se vai para esse PL aí, que é do Kassab, porque dois bicudos não se bicam, né? É verdade. Porque esse Kassab, ele é o dono do partido. O Cid vai aceitar ser mandado pelo Kassab? É complicado, né? E falando em Cid Gomes, o ministro da Educação, Cid Gomes, dará o ar da graça por aqui em sua primeira vez, oficialmente, no próximo dia 26. Ele vem inaugurar o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Itapipoca, que fica a 140 quilômetros daqui da capital. Vai acontecer às 9 horas do dia 26, ao lado do reitor da instituição, professor Virgílio Araripe, a quem manda um abraço, porque é o nosso ouvinte, viu, Renato? Um abraço para ele. O campus de Itapipoca. Reitor de quê ele? Ele é reitor do... Diretor, né? Do campus do Instituto Federal de Educação de Itapipoca. Ah, sim. Um abraço para ele. O campus de Itapipoca ofertará cursos técnicos, Renato, superiores definidos após consulta e amplo debate com a comunidade local e possui uma área construída de mais de 4 mil metros. Portanto, quero mandar um abraço aqui para Dedé Severo. Dedé disse na brincadeira que é sósia do Nestor Severo, mas Dedé é um homem sério. Não, Dedé é um homem sério, meu. Bota Dedé nesse rolê aí. Não, mas foi ele que pediu para mandar um alô para ele. Ah, bom, mas esse Severo é um bandido. Eu sei, mas o Dedé Severo é só brincadeira. Ele é parecido. Disse, eu sou o sócio dele, mas diga pelo amor de Deus que eu sou um cidadão de bem, todo mundo sabe quem sou eu. Não, Dedé, pelo amor de Deus. Olha, a Petrobras, a situação da Petrobras é difícil, porque além desses ladrões aí que tomaram conta dela nesses anos aí, do Lula e da Dilma, a Petrobras... As ações da Petrobras estão lá embaixo, e para completar, o petróleo, o barril de petróleo está custando uma merreca, o que está acabando com a Venezuela, que só vive de petróleo, está liquidado, e a Petrobras vive de petróleo. Aí terminou de lascar. Como disse um economista mesmo lá, é mesmo que chutar o morto. A Petrobras já está quase morta. Aí com esse preço do barril de petróleo,
a defasagem de caixa da Petrobras só aumenta e a crise financeira da empresa vai aumentar. Somada a isso, as ações de indenização que estão tramitando e que vão começar a tramitar até aqui no Brasil, mas eu estou preocupado nos Estados Unidos, que a Petrobras vai perder aquelas ações e vai ter que pagar bilhões de indenização. É mais dinheiro que vai sair do caixa dessa empresa já combalida. Infelizmente, estão conseguindo acabar com a Petrobras. Renato, e o PMDB apoia o candidato próprio à presidência do Congresso, portanto, foi com a nota oficial de 5 linhas que o PMDB declarou que vai apoiar o seu candidato pela bancada à presidência da Câmara e do Senado. Mas quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Priscila Mazenotti. Foi com uma nota oficial de 5 linhas que o PMDB declarou que vai apoiar o candidato escolhido pela bancada à presidência da Câmara e do Senado. Apesar do comunicado não citar nomes, o candidato à presidência da Câmara pelo partido é Eduardo Cunha. Ele tem passado os últimos dias percorrendo diversos estados em busca de apoio político para a sua eleição, especialmente dos novos deputados que tomam posse em 1º de fevereiro. Ao sair da reunião da executiva do PMDB nesta quarta-feira, o vice-presidente da República, Michel Temer, foi breve. Então, nós acabamos de fazer uma reunião da Executiva Nacional do PMDB e, por unanimidade, sem nenhuma divergência, decidiu-se apoiar o nome indicado pela bancada da Câmara dos Deputados e também o mesmo será feito quando a bancada do Senado Federal indicar o nome para a disputa da presidência daquela casa. Foi o único tema tratado nesta reunião para revelar, como revelaram todos, a unidade do PMDB em torno dessa batalha. Na reunião estavam ainda o atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o senador José Sarney e diversos integrantes do partido. O ex-ministro Gedel Vieira Lima saiu de lá dizendo esperar que o governo não interfira na eleição à presidência da casa, especialmente porque Eduardo Cunha vai concorrer como um candidato de um partido que também compõe a base do governo, Arlindo Quinalha, do PT. O PMDB é um partido aliado do governo, na sua vontade majoritária, tem o vice-presidente da República. Evidentemente que o partido espera, aguarda e tem certeza que assim acontecerá, que o governo, enquanto instituição, não se envolverá, ao contrário de boato aqui e acolá, na disputa na presidência da Câmara. Os integrantes do partido disseram que no Senado o candidato deverá mesmo ser o atual presidente da casa, Renan Calheiros. Ele ainda não oficializou a candidatura, mas o nome já é consenso entre os partidos que compõem a base aliada. Portanto, está aí, confirmado o PMDB dando apoio aí para os seus candidatos, tanto para a Câmara Federal como para a presidência do Senado, meu caro Renato Abreu. Detalhe, todos os líderes do PMDB estavam lá, inclusive o próprio vice-presidente da República. Aliás, a reportagem aí dessa repórter, boa matéria, o Jonas, o Gedel falou aí, dizendo que espera que o governo não se envolva, ele pregou um aviso ao governo, ele disse, se o governo envolver a máquina do governo, da qual o PMDB também integra, porque o PMDB é governo, tem um vice-presidente. Se o governo usar a máquina para derrotar o candidato do PMDB, vai ter retaliação na Câmara e no Senado. Mas a Dilma quer colocar lá o Chinalha justamente para encobrir exatamente, mas só que suas decisões. Mas só que são dois candidatos da base do governo, do PT e do PMDB, vão disputar o voto na Câmara, ok, é democrático. Agora, se o governo vier do outro lado com verba, com cargo, com emenda parlamentar para comprar a eleição do Chinaglia, que essa que é a verdade, esse é o termo. O governo está querendo comprar a eleição do Chinaglia, porque esse Chinaglia não tem voto para ser presidente da Câmara. Só ganha a eleição se o governo comprar a eleição dele. Numa desavergonhada compra de voto. Se o governo fizer isso, vai ter retaliação. Quem está dizendo isso eu não. Quem disse foi o Gedel Vieira Lima ontem, no encontro que chancelou a unidade do PMDB em torno do Eduardo Cunha e do Renan, que deve ser, ele não se lançou ainda, mas deve ser o candidato ao Senado. Embora o Senado é um pouco diferente, porque lá o PMDB ganha fácil. Renato, os aeronautas da categoria que inclui comandantes, copilotos e comissários de voo, melhor dizendo, decidiram ontem, quarta-feira, em Assembleia Nacional, fazer a partir do dia 22 paralisações diárias nas decolagens entre as 6 e 7 da manhã em todos os aeroportos do país. Portanto, vem greve aí desta categoria.
A medida é um protesto contra a proposta salarial oferecida pelas empresas aéreas, classificada de inaceitável pelos trabalhadores. Inicialmente, a paralisação terá 1 hora para trazer menos impacto para o público. A categoria está preocupada, além de garantir seus direitos e manter o atendimento à sociedade. Foi o que disse em nota o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Adriano Castanho. Portanto, essa é a informação. Renato, tem mais notícias, porque agora ficou diferente. Está em vigor a nova tabela do seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a nova tabela do seguro-desemprego e ela é atualizada toda vez que o salário mínimo tem um reajuste. Mas quem tem as informações é o repórter Leandro Alarcon. Segundo o Ministério do Trabalho, o objetivo do seguro-desemprego é auxiliar o trabalhador que foi demitido sem justa causa a se manter enquanto estiver procurando outro emprego. Foi o caso do Vitor Clifford, recém-contratado por uma empresa de seguros, mas que ficou 4 meses sem trabalhar. Ele foi demitido do trabalho anterior sem justa causa, bem quando a mulher dele estava perto de ter o primeiro filho do casal. O susto foi grande. Problemas financeiros da empresa, eles tiveram que fazer um corte pessoal. E nesse corte eu fui junto. Não teve muito questão de aviso, não teve preparação, então foi de uma hora para outra eu fiquei desempregado. Minha esposa estava grávida na época, então tinha um orçamento bom e de repente esse orçamento foi reduzido pela metade. Durante o período em que ficou sem trabalhar, ele recebeu o seguro-desemprego. Segundo o Vitor, foi o que garantiu mais estabilidade para a vida do casal. A gente conseguiu pagar as contas, não precisando fazer empréstimo nem nada. E nesse período eu pude me capacitar, fazer curso online, tudo isso para entrar no mercado de trabalho e não cair, né? Então o seguro-desemprego me ajudou a não precisar procurar qualquer tipo de emprego, só para pagar as contas de casa. A nova tabela do seguro-desemprego, que é reajustada todo ano com base no valor do salário mínimo, já está em vigor. O reajuste leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O valor mínimo da parcela do benefício não pode ser menor que o salário mínimo, que hoje é de R$ 788, e o valor máximo é de R$ 1.385. Os detalhes sobre a nova tabela do seguro-desemprego estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet. O endereço é portal.mte.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon. Tá, e essa é a informação, Renato. São 7h31. Ô, Jonas, estou ligado, pois não? Um detalhe interessante, parece que o médico que comanda o HGF voltou atrás naquela decisão dele insensata, estapafúrdia, indefensável, de fechar a emergência do HGF. Houve uma pressão, inclusive do Ministério Público, contra o Dr. Walter Filho, disse aqui que aquela decisão poderia inclusive incorrer numa ação criminal contra o diretor do hospital se alguém morresse por falta de atendimento no HGF, porque um hospital como o HGF, por mais que ele esteja com problema, você não pode fechar a porta. Não pode parar. Não existe isso, você não pode fechar. Aí chega o sujeito lá com AVC, o cara diz, não, morra aí, pode entrar não, tá lotado. Não pode fazer isso não, rapaz. Isso é um hospital público, rapaz. Uma decisão completamente, sei lá qual é o nome que se dá, qual é o adjetivo, anacrônica, estapafúrdia, insensata, fora de tempo. Houve uma pressão, inclusive, do Ministério Público. Ontem eu até li aqui uma posição muito correta do deputado Heitor Ferrer, protestando, e ainda bem que ele voltou atrás, né? Acho que ele deve ter sido aconselhado pelo próprio secretário Carlilho ou pelo próprio governador, diz, meu amigo, acaba com isso aí que isso não dá certo não. E aí desde ontem a emergência voltou a atender. Olha, o hospital público não está dizendo é público. O governo é mantido com dinheiro público. O governador é um funcionário público, o mais graduado, com tempo determinado, mas é um funcionário público. O secretário é um funcionário público, ou seja, ele tem que servir ao público. O diretor de um hospital como a HGF é um servidor público, tem que servir ao público, paga com dinheiro público. Você não pode fechar um hospital, rapaz, de emergência. Já pensou? Se o cara disser, o IJF está lotado, vamos fechar, não entra mais ninguém não. Que é isso, rapaz? Chega aqui a informação, Renato, que haverá troca de comando dos hospitais aí, inclusive o HGF. Receba aqui a nota agora. Eu acho que esse médico, ele pisou na bola e eu acho que dificilmente ele fica. Pois é, o secretário de Saúde do Ceará, o Dr. Carlilho Lavô, enviou a nota à imprensa que
que está preparando sua proposta para tocar a saúde no Ceará. A grade de cargos deve ser discutida com o coordenador do programa de governo, o Eudoro Santana, que é o pai do governador, e o chefe da Casa Civil, Alexandre Landim. Depois de ser